Boa noite, irmãos, a graça e a paz, sejamos todos sempre bem-vindos à casa do Senhor. Nós vamos falar nessa noite a respeito da comunhão. Um dos objetivos de tratar desse período que nós chamamos de estação da colheita é justamente pensar a respeito da comunhão que nós precisamos desenvolver mais uns com os outros. Assim, nós começamos falando sobre evangelização. Pregar o evangelho, semear a boa semente. Assim que a semente nasce, cresce, precisa ajudá-la a crescer cada vez mais a plantinha. Então esse é o discipulado. Essa foi a estação do crescimento. E agora nós chegamos à parte do entrosamento. O objetivo é fazer com que todos aqueles que vêm para a igreja fiquem, permaneçam. Não seja apenas um local de passagem. Às vezes, as igrejas são apenas locais de passagem, as pessoas passam por elas. Mas não foi isso que Jesus Cristo quis. Ele quis que as igrejas fossem o lugar onde as pessoas ficassem. E ficassem para experimentar crescimento e serviço. Crescimento espiritual para si mesmo e serviço no sentido de ajudar as outras pessoas a também crescerem em Cristo Jesus. E hoje eu quero falar com os irmãos uma forma um pouco diferente do que eu costumo pregar, geralmente sermões bem expositivos, expondo um único texto. Hoje nós vamos abordar de uma maneira mais tópica esse assunto, e eu quero falar sobre os empecilhos, as atitudes que impedem a verdadeira comunhão, com o objetivo de que nós possamos olhar para nós mesmos à luz da palavra de Deus. E se nós estivermos, de repente, praticando ou valorizando algum dessas atitudes, que nós possamos então também rever e melhorar, progredir nessa questão da verdadeira comunhão. Nós vamos orar mais uma vez, pedindo ao Senhor a bênção dele sobre esse estudo. Feche seus olhos, curve a sua fronte e suplique ao Senhor nessa noite que Ele possa falar ao seu coração. Ó Deus Todo-Poderoso, obrigado por este culto, Senhor. Obrigado por todos os irmãos e irmãs que estão aqui. Graças te damos, Senhor, porque Tu tens nos ensinado, através da Tua palavra, a como viver neste mundo, Senhor Deus, de maneira a poder agradar ao Senhor, a poder servir ao Senhor e poder exaltar o nome do Senhor. Nos abençoe agora no estudo da Tua palavra. Sejamos, ó Pai, iluminados pelo Teu Espírito Santo, para compreendermos as sagradas letras e praticarmos o que é a Tua vontade. Em nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. Amém. Meus irmãos, dois estranhos começaram a participar da mesma igreja. E por vários domingos, eles foram ao culto, mas ninguém falou com eles. Eu recentemente tive uma experiência parecida com essa. Eu e minha esposa fomos numa igreja numa outra cidade, uma grande igreja até, por sinal. E nós fomos fazer uma visita, mas eu não conhecia muitas pessoas lá e também não fiz questão de apresentar. Eu fui lá para sentar, para ouvir a mensagem da palavra de Deus. Mas é claro que em todo lugar que você vai, você espera no mínimo que alguém pergunte, ou venha e diga, boa noite, tudo bem, como vai, que bom que você está aqui. Eu sei que nós assistimos o culto no domingo à noite, o culto começou, o culto se desenvolveu, o culto terminou e todo mundo foi embora e assim, nós nos sentimos totalmente invisíveis, completamente invisíveis, porque, impressionante, as pessoas não conseguiam nos ver, elas não enxergavam a gente lá, elas passavam, quase tropeçavam no nosso pé, mas elas não conseguiam ver. Nós tínhamos provavelmente pintado em uma tinta de invisibilidade, eu imagino. Foi tão engraçado porque a hora que terminou o culto, então, assim, pareceu aquele negócio de bater a chamada da escola. Né? Bateu a chamada, a criançada sai voando para fora das portas, para ir embora, e foi exatamente isso. O pessoal quase se atropelava na porta, assim, para conseguir sair logo da igreja. Eu fiquei pensando assim, essa igreja vai ser muito ruim, o povo não gosta de ficar aqui, eles querem fugir desse lugar, eles querem ir embora. Para onde será que eles queriam ir? Provavelmente ver o Fantástico, muito fantástico, que é o tal do Fantástico.
E sem perceber, sabe o que acontece? Nós muitas vezes perdemos a melhor parte, né? Como Jesus um dia ensinou Marta através da vida de Maria, dizendo: olha, você está perdendo a melhor parte. Maria ficou com a melhor parte, porque ela quis ficar um pouco mais ali, ouvindo, conversando com o Senhor Jesus. Queridos, esses dois estranhos foram à igreja, sentaram lá, e simplesmente ninguém falou com eles. Então, um deles disse o seguinte: eu vou dar mais uma chance para essa igreja. Vou novamente lá domingo que vem, mas se ninguém falar comigo, eu não volto nunca mais. Essa foi a atitude de um deles, né? Se eu for lá, vou sentar outra vez, mas se ninguém falar comigo, não volto nunca mais. O outro pensou assim: eu vou à igreja, mas eu vou fazer um esforço, eu vou tentar falar com alguém. Se não me derem atenção, paciência, mas se pelo menos alguém me der atenção. Enfim, aí no domingo o diácono, né, por uma providência divina, colocou esses dois homens um lado a lado. Os dois, cada um do lado do outro. Ao final do culto, para variar, ninguém cumprimentou ninguém, ninguém deu bola para ninguém, todo mundo saiu voando embora. O primeiro homem é aquele que tinha pensado assim: eu vou embora, não vou dar chance, acabou, foi a última oportunidade. Já se levantou para sair, pensando: chega. Mas o outro homem, nisso, se levantou e disse: boa noite. Um prazer estar aqui e cultuar a Deus ao lado do Senhor. Resultado, os dois fizeram amizade, os dois estranhos, e os dois acabaram permanecendo naquela igreja. E mais tarde puderam testemunhar a respeito disso e ajudar a própria igreja a entender que ser cristão é ter o coração aberto, a entender que não tem como ser cristão e ser orgulhoso, que não tem como ser cristão e ser fechado, carrancudo, ranzinza. Não tem como ser cristão e ser essas coisas todas, porque Jesus Cristo foi quem mais se abriu, se deu, né? Deu sua vida, entregou-se para que o seu povo pudesse ser salvo. É só um exemplo, mas eu quero falar sobre as coisas que de fato atrapalham a verdadeira comunhão. E quero que nós comecemos lendo alguns textos da palavra de Deus. Hoje a gente vai ler mais do que um texto, portanto, fique com a sua Bíblia de prontidão. O primeiro texto está em Romanos capítulo 1, versículo 11. Romanos capítulo 1, versículo 11. Por favor, abra o texto nesta passagem. Romanos capítulo 1, versículo 11. O apóstolo Paulo disse assim: porque muito desejo ver-vos, a fim de repartir convosco algum dom espiritual, para que sejais confirmados. Isto é, para que em vossa companhia, reciprocamente, nos confortemos, por intermédio da fé mútua vossa e minha. Palavras bonitas essa do apóstolo Paulo. Em outras palavras, ele está dizendo o seguinte: eu quero ir até vocês, porque eu sei que eu poderei trazer para vocês uma mensagem importante de Deus. Mas não são apenas vocês que serão abençoados com isso. Eu também serei abençoado ao estar com vocês, ao aprender com vocês. Irmãos, o primeiro obstáculo à verdadeira comunhão se chama autossuficiência. Autossuficiência. Na verdade, assim, ninguém é autossuficiente, mas alguns pensam que são. Autossuficiente ninguém é, porque ninguém é absolutamente independente, eu só preciso de mim mesmo. Não existe isso. Todos precisam uns dos outros. Mas tem pessoas que pensam e agem como se elas não precisassem de ninguém, como se elas fossem autossuficientes. Veja como o apóstolo Paulo, esse grande homem de Deus, o homem mais importante da sua geração, no sentido de ser um instrumento de Deus para a pregação do Evangelho e para a confirmação da fé de tantas pessoas,
não se sente superior a ninguém, não se sente mais importante do que ninguém. Ao contrário, ele sabe que tem o que contribuir com a igreja que está lá em Roma, mas ele sabe também que aquelas pessoas têm muito a contribuir com a vida dele, com o ministério dele. E isso é algo especial, é algo belo que nós aprendemos aqui, meus queridos, na palavra de Deus. A autossuficiência é, sem dúvida nenhuma, o primeiro e grande obstáculo à verdadeira comunhão. Veja outra passagem da palavra de Deus que está lá em 1 aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 11. Esse é só um exemplo de tantos textos que nós temos na palavra de Deus, que enfatizam a importância dos relacionamentos. 1 aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 11. O apóstolo Paulo dá uma orientação para os irmãos da cidade de Tessalônica, daquela igreja. Ele diz: consolai-vos, pois, uns aos outros, e edificai-vos reciprocamente, como também estáis fazendo. Tanto no texto de Romanos, quanto nesse texto da primeira carta aos Tessalonicenses, Paulo usa essa palavra reciprocamente, ou seja, vai e volta. Eu sou bênção de Deus na sua vida, você é bênção de Deus na minha vida. Ele diz que nós devemos nos edificar reciprocamente. No plano de Deus, e é importante nós entendermos isso, a igreja do Senhor funciona de uma maneira orgânica. A imagem, a ilustração que a palavra de Deus nos dá a respeito da igreja é de um corpo. Não é de um ônibus. Um ônibus tem um motorista e muitas pessoas sentadas, né? O motorista dirigindo e muitas pessoas sentadas. E se o motorista faz uma coisa errada, um monte de gente reclamando. E um monte de gente fazendo exigência também. Para aqui, para lá, ei, passou do ponto, é agora. Está faltando ar-condicionado nesse ônibus. Está faltando não sei o quê, está muito ruim. Que de fato, né, a gente sabe muito bem que o transporte público não é mesmo aquelas coisas. Mas a igreja não é um ônibus. A igreja é um corpo. E o corpo tem muitos membros. E só um membro nesse sentido é superior aos outros, a cabeça. Mas a cabeça não somos nenhum de nós. A cabeça é Cristo. Eu sou o cabeça. Vocês são os membros. Sendo membros, a ideia é que um membro colabore com o outro. Um membro ajude o outro. Um membro apoie o outro. Já percebeu como suas mãos se ajudam? Como elas trabalham unidas quando você precisa fazer alguma coisa? Você já pensou se você tivesse assim, sei lá, um desequilíbrio, uma sua mão esquerda começasse a se intrometer na frente da mão direita, começasse a atrapalhar a mão direita no serviço que ela precisa realizar? Já imaginou se a sua perna, suas pernas começassem a discutir? Uma quisesse ir para cá, outra quisesse ir para lá. O que ia acontecer? Você ia se esborrachar no chão. O nosso corpo funciona em sincronia, porque todos os membros são aptos, preparados e dispostos a colaborar, a ajudar uns aos outros. Muitas vezes, queridos irmãos, a igreja não funciona, desculpe falar isso, mas às vezes não funciona muito bem, porque ao invés de os membros se ajudarem, eles se atrapalham. Ao invés de eles colaborarem uns com os outros, não, eles se intrometem uns com os outros, eles se atrapalham, a mão esquerda impede a direita de fazer o trabalho. Essa é a razão pela qual, frequentemente,
o corpo não funciona muito bem, o corpo de Cristo. Então, se nós entendermos, antes de tudo isso, que ninguém é autossuficiente, que todos precisam de todos, e que cada irmão da igreja, por mais simples que seja, tem algo a oferecer para o meu crescimento espiritual. E se eu também entender que a minha função na igreja não é apenas sentar, assistir, participar ocasionalmente, mas se eu entender também que eu também tenho algo, por mais simples que seja, para contribuir com os demais, aí há organismo. Aí as coisas vão funcionar. Ele disse: consolai-vos, pois, uns aos outros e edificai-vos uns aos outros, ou reciprocamente. Como também estáis fazendo. Paulo tinha convicção de que os tessalonicenses estavam de fato praticando isso. E ele já disse isso no início do capítulo 1, que eles tinham um amor abnegado, uma fé operosa, uma esperança firme. De fato, os tessalonicenses parecem ser uma igreja bem interessante, bem ideal da perspectiva bíblica, mas mesmo assim Paulo diz: façam isso, não parem de fazer isso, não deixem de edificar uns aos outros. Edificar uns aos outros não é necessariamente se aproximar de alguém, abrir a Bíblia e pregar um sermão com 3 pontos ou com 4 pontos, sabe? Necessariamente fazer isso. Edificar uns aos outros é servir de apoio, principalmente quando as situações não estão muito boas. Edificar, que significa ser um suporte de oração pelo outro. E não só orar, mas orar e dizer que está orando, porque muitas vezes, só o fato de nós sabermos que tem alguém orando por nós, isso já produz um efeito altamente benéfico na nossa vida. Preocupar-se mais uns com os outros. Entender primeiro isso, não existe autossuficiência em ninguém. Todos precisam de todos. E cada um pode fazer alguma coisa pelo seu irmão, pela sua irmã. Segundo obstáculo à verdadeira comunhão, abra agora a Bíblia em Lucas capítulo 10. Lucas capítulo 10, versículo 25. Lucas capítulo 10, versículo 25, nós temos a descrição da conhecida parábola do bom samaritano. E eu não vou expor toda essa parábola hoje, apenas quero destacar um aspecto, mas para isso preciso ler o texto, que diz assim: E eis que certo homem, intérprete da lei, se levantou com o intuito de pôr Jesus à prova e disse: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Então Jesus lhe respondeu: Que está escrito na lei? Como interpretas? A isto ele respondeu: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças, de todo o teu entendimento, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então Jesus lhe disse: Respondeste corretamente, faze isto e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: Quem é o meu próximo? Jesus prosseguiu, dizendo: Certo homem descia de Jerusalém para Jericó, e veio a cair em mãos de salteadores, os quais, depois de tudo lhe roubarem e lhe causarem muitos ferimentos, retiraram-se, deixando-o semi-morto. Casualmente descia um sacerdote por aquele mesmo caminho, e vendo-o, passou de largo. Semelhantemente, um levita descia por aquele lugar, e vendo-o, também passou de largo. Certo samaritano que seguia o seu caminho, passou-lhe perto, e vendo-o, compadeceu-se dele. E chegando-se, pensou-lhe os ferimentos, aplicando-lhes óleo e vinho, e colocando-o sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e tratou dele.
No dia seguinte, tirou 2 denários e os entregou ao hospedeiro, dizendo: cuida deste homem, e se alguma coisa gastares a mais, eu te indenizarei quando voltar. Qual desses 3 te parece ter sido o próximo do homem que caiu nas mãos dos salteadores? Respondeu-lhe o intérprete da lei: o que usou de misericórdia para com ele. Então lhe disse: vai e procede tu de igual modo. Quando Jesus contou essa parábola, meus irmãos, com certeza ele causou um certo espanto nos seus ouvintes. Porque ao dizer que um homem estava lá caído à beira da estrada, obviamente ele despertou a necessidade de que ele precisava de socorro. E a pergunta que se criou foi: quem vai socorrê-lo? Quem será que vai socorrê-lo? E quando ele começa dizendo que um sacerdote estava passando, para todos parecia óbvio: é ele que vai socorrê-lo. É o sacerdote que vai ajudar, afinal de contas é um homem de Deus, afinal de contas é um homem dedicado às coisas de Deus. Portanto, não tenha dúvida, esse homem vai ajudar aquele pobre, ferido, caído na estrada. Mas Jesus surpreende a todos e diz: mas ele não parou. Ele passou reto. Ele foi embora. Aí daqui a pouco, diz: mas passou por ali um levita. E aí todo mundo pensou: agora vai dar certo, o levita vai parar. Então ele está querendo fazer aí uma intriguinha entre as duas classes, tal. Ele vai defender o levita, quer ver? Mas o levita também não parou. E foi embora. E ambos deixaram aquele homem lá, ferido, caído. Por fim, o bom, o samaritano, que ninguém esperava que pudesse fazer alguma coisa, foi quem passou e foi quem ajudou. Geralmente os estudiosos tentam encontrar as razões pelas quais nem o sacerdote e nem o levita pararam para ajudar aquele pobre homem caído no chão. E geralmente a explicação que é mais oferecida, e talvez ela esteja certa, é que eles não queriam se contaminar. Eles estavam muito preocupados com as funções que eles desempenhavam no templo. E eles não tinham nem sequer tempo para parar e ajudar alguém, porque eles tinham algo muito importante para fazer, ou então, no mínimo, eles não queriam tocar em alguém que pudesse estar morto. Você sabe que nas leis judaicas, uma pessoa não podia tocar num morto. Se tocasse nesse morto, ela também ficava impura por vários dias. E dessa maneira, se o sacerdote ou o levita tocassem num homem morto, eles ficariam impuros, não poderiam participar dos seus serviços lá no templo, talvez por vários dias. O que eu chamo isso? Eu chamo isso de formalismo. Eu chamo isso de formalismo. O formalismo é o segundo empecilho à verdadeira comunhão. A autossuficiência é o primeiro. É o cara que pensa que não precisa de ninguém. Mas o formalismo também atrapalha demais. Porque o formalismo muitas vezes nos faz agir de modo a reprimir o bem que nós podíamos fazer aos outros por causa de uma formalidade que nós cultivamos. E impede muitas vezes que ajudemos quem precisa, tão somente para resguardar algum tipo de fórmula religiosa ou fórmula moral equivocada, mas que nós valorizamos. O formalismo é um dos grandes empecilhos à comunhão. A pessoa formal é aquela que tem a sua agenda pré-definida, ela não vai abrir mão da sua agenda para socorrer alguém. Ela não vai abrir mão do seu roteiro pré-estabelecido para atender alguém. Porque ela valoriza mais a sua agenda do que as pessoas. Ela valoriza mais o seu planejamento da vida, que claro, não tem nada errado planejar a vida, não tem nada errado ter uma agenda. Hoje em dia sem agenda é quase impossível de viver, quem tem muitos compromissos. Mas o problema é quando a agenda se torna um ditador na nossa vida, ditando os compromissos, colocando-os numa mera ordem cronológica, e não numa ordem de prioridades. O formalismo é um grande obstáculo
a verdadeira comunhão. E nós aprendemos isso desse texto da palavra de Deus. E eu quero passar agora ao terceiro obstáculo, a terceira barreira para desenvolver a verdadeira comunhão nas igrejas. Para isso, leiamos 1 aos Coríntios, capítulo 1, versículos 11 a 13. 1 aos Coríntios, capítulo 1, versículos 11 a 13. Leiamos a partir do 10 também, apenas para entendermos todo esse contexto aqui. Paulo escreveu o seguinte para os crentes da cidade de Corinto: rogo-vos, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que faleis todos a mesma coisa, e que não haja entre vós divisões, antes sejais inteiramente unidos, na mesma disposição mental e no mesmo parecer. Pois a vosso respeito, meus irmãos, fui informado pelos da casa de Cloe, de que há contendas entre vós. Refiro-me ao fato de cada um de vós dizer: eu sou de Paulo, e eu de Apolo, e eu de Cefas, e eu de Cristo. Acaso Cristo está dividido? Foi Paulo crucificado em favor de vós? Ou fostes, porventura, batizados em nome de Paulo? Até aqui, meus irmãos, é suficiente para que entendamos, é um texto que nós conhecemos muito bem. Corinto estava tendo divisões, porque era uma espécie de partidarismo. Os grupinhos se formavam em torno de nomes de líderes. Um grupo tinha mais afinidade com Pedro. Pedro é maior, Pedro foi o primeiro apóstolo que Jesus Cristo chamou. Pedro foi aquele que lhe disse: olha, tu és a pedra sobre a qual edificarei a minha igreja. Pedro era muito importante. Outros diziam: mas Apolo é melhor, Apolo é um pregador muito melhor do que Pedro. Apolo é um desses pregadores que empolgam as multidões, tem uma voz extraordinária, espetacular. Sou de Apolo. Outros diziam: mas Paulo não é nem bom pregador, né, e nem foi o primeiro apóstolo, mas teólogo. É quem entende da palavra de Deus, é quem de fato compreende, sabe explicar direitinho, é ele que sabe, ele é o melhor. E havia ainda aqui um quarto grupo, que, mais ou menos assim, para esnobar os outros três, porque isso não era uma questão verdadeira, não era uma questão de humildade, era para esnobar os outros três, dizer assim, que nós somos de Cristo, nós somos melhor que você, nós somos de Cristo. Então não era uma posição verdadeira, tipo assim, olha, está errado ter esse, ter aquilo, ou certo ser de Cristo. Não, eles usavam para esnobar os outros. Vocês são de Paulo, vocês são de Pedro, vocês são de Apolo. Nós é que somos os verdadeiros cristãos, nós é que somos os de Cristo. Então, é uma espécie de elite, né? de elitização, um elitismo dentro da igreja. Esse é o terceiro obstáculo à verdadeira comunhão. Elitismo, elitização. Achar que o meu grupinho é melhor do que o outro. Achar que o meu círculo mais íntimo é superior aos outros. Achar que o meu grupo está mais certo, é mais bíblico, é mais verdadeiro. É claro, irmãos, dentro da igreja sempre vão haver grupos de afinidades. Isso não é necessariamente ruim. Por exemplo, os jovens andam com os jovens. Tem problema isso? Não tem problema isso. As senhoras andam com as senhoras. Tem problema isso? Não tem problema isso. Sempre vão haver grupos mais afins do que outros. Qual é o equívoco? É se achar maior, é se achar superior, é se achar mais importante, é se achar mais verdadeiro. Esse é o problema. E não reconhecer que o outro grupo, as outras pessoas, à sua maneira também estão servindo ao Senhor.
desempenhando suas funções e glorificando a Deus. A sensação de superioridade própria ou do grupo é um dos graves obstáculos à verdadeira comunhão. E o quarto deles, e esse eu quero dar uma ênfase também especial, porque muitas vezes é o que mais nos atrapalha nos relacionamentos, está lá em Hebreus, capítulo 12. Hebreus, capítulo 12. Hebreus, capítulo 12, vamos ler aqui a partir do versículo 14. Hebreus 12, 14 diz assim: segui a paz com todos, e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor, atentando diligentemente, porque ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus, nem haja alguma raiz de amargura, que brotando vos perturbe, e por meio dela muitos sejam contaminados. Nem haja algum impuro ou profano como foi Esaú, o qual, por um repasto, vendeu o seu direito de primogenitura. Pois sabeis também que posteriormente, querendo herdar a bênção, foi rejeitado, pois não achou lugar de arrependimento, embora com lágrimas o tivesse buscado. Esse texto está falando sobre a importância da santificação. É claro, é muito difícil haver comunhão sem santificação. Porque como é que você vai ter comunhão com quem não quer ser santo? É impossível. Aliás, a Bíblia até manda que nós tomemos cuidado, especialmente com aqueles irmãos que se dizem irmãos, mas não vivem o verdadeiro evangelho. Esses são os que nós temos que ter mais cuidado na palavra de Deus. Com aqueles que se dizem irmãos, mas não andam conforme as palavras de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas o ponto que eu quero enfatizar aqui é um pouco mais específico, porque o escritor diz o seguinte, que é para seguir a paz com todos, né? A igreja precisa viver em paz e santificação, porque sem isso ninguém vai ver o Senhor. Diz o verso 15, atentando diligentemente, porque ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus. O sentido de não permitir que ninguém do corpo, que ninguém do grupo se afaste, caia fora. E aí ele diz uma coisa interessante, ele diz assim, nem haja alguma raiz de amargura, que brotando vos perturbe, e por meio dela muitos sejam contaminados. Essa expressão aqui é extraordinária, raiz de amargura. Todo mundo sabe o que é a amargura. A amargura é algo amargo. Quando a pessoa está amargurada, muitas pessoas têm a tendência de serem amargas, mas conseguem se tornar um pouco mais doces ao longo da vida. Mas muitas vezes a amargura é resultado de um trauma, de um problema, de uma ofensa, de um pecado, de alguma situação que causou aí um desassossego na vida dessa pessoa e ela foi ficando cada vez mais entristecida, cada vez mais amargurada. Isso é amargura. Mas o que é a raiz de amargura? Então, raiz é aquilo que fica debaixo da terra, principalmente depois que a árvore foi cortada, que o pé foi cortado. Às vezes você vai cuidar lá do seu quintal, né? Se é que você tem um quintalzinho, você vai lá arrancar os pezinhos de mato que surgem no meio da grama. E você vai lá e pega, sei lá, a faca ou a foice, alguma coisa e corta. E tira, mas você tira só a parte de fora. Não adianta nada, sabe? Daqui uma semana, daqui 2 semanas, um mês, tudo está lá de novo. Tudo está lá crescido outra vez.
E às vezes nem arrancar, se você vai lá e arranca mesmo, mas não arranca bem. Você arranca aquilo da terra, né? Mas deixa lá, ficou com preguiça de cavocar, né? E deixa lá um pouquinho, alguma coisa enterradinha, um pedacinho da raiz. Trabalho dobrado. Daqui um tempo você volta lá, e aquele pé, aquele mato, está alto outra vez, cresceu outra vez. E aqui o autor diz, raiz de amargura. É aquela amargura que não foi bem tratada. É aquele pecado que não foi bem confessado. É aquele perdão que não foi bem perdoado. E que ficou lá dentro do coração alguma coisinha. Ficou lá. Queridos, a amargura é um dos piores empecilhos à verdadeira comunhão. Mas muitas vezes o que permanece é só uma raiz. A gente acha que não é nada. Acha que não vai acontecer nada, não tem problema nenhum, sabe? Eu ofendi o meu irmão, ele me ofendeu, eu não fui pedir perdão para ele, também não veio, mas a gente já esqueceu tudo, né? Deixa assim. Vamos seguir em frente, não é o que a gente ouve tantas vezes? Vamos seguir em frente. Não tem como seguir em frente sem consertar o passado. Porque se ele ficar lá, se ficar aquela raiz de amargura, e olha, tem raiz que demora para brotar. Às vezes só vai brotar anos depois, na vida das pessoas, voltando a causar as mesmas dores, os mesmos problemas, as mesmas dificuldades. A comunhão verdadeira precisa de terra limpa, de coração limpo. Não só superfície limpa, não só o exterior limpo, mas também o interior limpo, o coração limpo. Isso significa resolver os conflitos, resolver os problemas, pedir perdão a quem tem que pedir perdão. E perdoar também a quem for preciso perdoar. Porque quando eu não perdoo alguém, aí a raiz fica na minha vida. Na vida do outro resolveu, ele pediu perdão, está resolvido para ele. Sabe quem fica com o fardo? Eu mesmo. E quem sabe anos depois, nós vamos ver o estrago que isso produziu na nossa vida. Amargura e suas raízes. Quarto e terrível empecilho à verdadeira comunhão. Mas como resolver tudo isso? Como superar a autossuficiência? Que às vezes é natural em nós. Como, meus queridos, vencer esses sentimentos, essas sensações que muitas vezes nos dominam e que atrapalham? Como vencer o formalismo? Como vencer esse sentimento de superioridade, o elitismo? E como vencer a amargura? Filipenses capítulo 2. É aí que nós encontramos a solução para todas essas coisas. Encontramos, meus irmãos e irmãs, no exemplo de nosso Senhor Jesus Cristo, o modelo, o modo de superar esses obstáculos para que a verdadeira comunhão se estabeleça. Filipenses 2 diz assim: se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos e misericórdias, completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento, nada façais por partidarismo ou vanglória,
mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Bom, até aqui, só um resumão de tudo que nós vimos nos outros textos. Ainda não nos disse como fazer, só nos disse o que fazer. Mas agora ele diz como fazer. Verso 5: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo o nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Queridos, um dos textos mais lindos da palavra de Deus, que descreve a descida e a subida de Cristo. Esse texto é uma estrutura em V, a gente fala. Em V, porque ele vai mostrando Jesus descendo. Se humilhou, desceu, se encarnou, morreu, morte de cruz. Mas aí Deus o levantou, subiu, nome acima de todo nome, né? O juízo pertence a ele, tal, até alcançar a altura máxima. Mas algo que me chama muita atenção é que ele diz o seguinte, ele não diz o seguinte, olha, ele não diz, tende em vós o mesmo raciocínio que houve também em Cristo Jesus. Ele não diz isso. Tende em vós o mesmo raciocínio. Ele diz, tende em vós o mesmo sentimento. O mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Quer dizer, o que foi que motivou a Jesus Cristo a descer do céu, deixar a glória eterna lá com os anjos, lá com o seu Pai? O que foi que motivou Cristo a vir a esse mundo, a se tornar um homem, a nascer numa manjedoura, na mais completa pobreza e insignificância neste mundo? O que motivou Jesus Cristo a ser humilde, a se humilhar, a não revidar quando foi maltratado? O que motivou Jesus Cristo, meus queridos, a ir até a cruz, a se deixar crucificar, a morrer por nós, não foi nada baseado em raciocínios. Porque o raciocínio segue mais ou menos o seguinte padrão: se é bom para mim, tudo bem. Se é bom para mim, eu faço. Se isso vai me beneficiar, se isso vai trazer vantagem para mim, estou dentro, concordo. Quanto é que eu ganho? Quanto é que eu levo nessa? É assim que a nossa mente racional funciona. Por quê? Porque nós achamos, né, e nesse mundo muitas vezes é assim mesmo que funciona a regra do mundo, que se eu não pensar em mim, ninguém vai pensar. E se eu não fizer alguma coisa que me beneficie, ninguém vai fazer. Então eu tenho que pensar em mim para eu poder ter alguma vantagem lá na frente. Se Jesus Cristo se guiasse por esse raciocínio, vou dizer um negócio para vocês, nós estávamos todos no inferno. Ele nunca nos salvaria, Ele nunca daria a sua vida lá na cruz. Ele se guiava por algo maior, que ele chama de um sentimento. Não é uma coisa meramente sentimental, não. É uma mistura de razão e emoção. É uma mistura de pensamento e sentimento. Porque eu nunca farei isso se não for por um toque do Espírito Santo de Deus, por um convencimento espiritual de Deus. Eu nunca vou abrir mão dos meus direitos, se não for por um toque sobrenatural
da graça de Deus. De experimentar, eu nunca vou abrir mão da minha folga, eu nunca vou abrir mão do meu descanso, eu nunca vou abrir mão do meu esporte, eu nunca vou abrir mão da minha renda, do meu benefício, se não for por um toque sobrenatural da graça de Deus, que me dê esse sentimento que motivou Jesus Cristo a fazer o que Cristo fez. Mas sabe o que é mais belo nessa história? É que Cristo, enquanto esteve abrindo mão dos seus direitos, abrindo mão, descendo, o Pai cuidava da subida dele. O Pai cuidava destas coisas. Enquanto ele abria mão dos seus direitos para beneficiar esses miseráveis que somos nós, o Pai cuidava da subida dele. Porque foi só porque ele foi à cruz que depois ele recebeu a coroa à destra de Deus. Só porque ele se humilhou primeiro que depois ele foi exaltado e se assentou à direita de Deus Todo-Poderoso, acima de todo principado e potestade. Foi só, meus irmãos, porque ele permitiu que o nome dele fosse cuspido, que o nome dele fosse ultrajado na terra, que esse nome chegou ao posto de nome que está acima de todo nome. Seja um verdadeiro servo, e Deus é que vai exaltar você. Abra mão do direito de revidar, e Deus é quem vai te justificar. Abra mão do direito de exigir que os outros façam o que você quer, e Deus é quem fará o melhor para a sua vida. Ele colocará na hora certa, no momento certo, num lugar muito melhor do que você jamais conquistaria, exigindo seus direitos, exigindo respeito, exigindo que lhe trate com títulos, exigindo que lhe deem atenção e importância. O Senhor é justo e poderoso para nos colocar muito acima do que aquilo que nós poderíamos conquistar ou pensávamos que teríamos direito. O segredo, meus irmãos, é imitar a Jesus Cristo. Imitar a Jesus Cristo na nossa vida. Experimentar esse mesmo sentimento que ele teve. Esse sentimento derruba a autossuficiência. Esse sentimento derruba o formalismo. Derruba o elitismo. Esse sentimento é cura para todas as amarguras que possam ainda estar arraigadas no seu coração. Essa é a cura para todas as amarguras que podem ainda estar aí. Não permitamos que esses obstáculos à verdadeira comunhão continuem nos atrapalhando de sermos bênção na vida dos outros e de os outros